Amigos, o Internacional não tomou conhecimento do Ipiranga de Erechim e fez 4-0 aqui em Porto Alegre. Poderia ter sido mais, poderia, mas o Ipiranga ainda concluiu 7 vezes a gol, teve 3 bolas no poste, assustou em alguns momentos, especialmente quando o jogo estava em 1-0. 1-0 gol do Borré, a 8 minutos, aliás, 8 foi a quantidade de gols que ele fez no ano passado. Esse ano já fez 6 o Borré. Ou seja, a tendência é que faça pelo menos 15. 15 que é o que busca o Alejandro, que fez o 4º gol. Então, com gols de Borré, 2 do Vitinho, que ficou pouco tempo em campo, mas deixou 2 buchas, né? Um gol bonito de cabeça e outro gol bonito, chute forte com o pé. 2 do Vitinho, 1 do Borré e 1 do Alejandro, gol de centroavante. Os zagueiros titubearam, um olhou para o outro olhou por um, e o Alejandro, que não tem nada a ver com isso, se aproveitou, driblou e entrou quase com bola e tudo, e quando teve alguma dificuldade, tinha um pé na frente, conseguiu encontrar o canto. Na entrevista de Pesolano, lúcido como sempre, ele falou por que deu minutagem para os jogadores, porque não queria vê-los ficar tanto tempo sem a prática principal, que é o jogo, para o enfrentamento dificílimo contra o Remo. Deu boas notícias, dizendo que o Paulinho de Paula, o Carboneiro e o Vitor Gabriel já podem, quem sabe, né, o Vitor Gabriel ainda preocupe um pouco mais, mas podem ir com a delegação para Belém do Pará. Hoje experimentou o Bruno Gomes no meio, que era uma ideia que ele já tinha, gostou do trio Alex, Bernabé e Alan Patrick, diz que o Alex pode sim, a qualquer momento, ser guindado à condição de titular em algumas partidas. Disse que o favorito é o Grêmio, o Pesolano. Jogou o favoritismo no colo do Grêmio. E se o Juventude passar, passa a ser o Juventude porque passou pelo Grêmio. Grêmio que foi, segundo o Pesolano, o time que mais investiu e que tem a necessidade maior de ganhar. Admitiu problema na bola aérea, diz que é treinamento, é uma coisa que dura bastante tempo e que tem que ser corrigido. Uma entrevista muito clara, muito elucidativa e muito transparente, né? Elogiou muito a comissão técnica do Inter, o Soldado, o Abelão, o presidente Alessandro, dizendo que está todo mundo integrado e pensando em ganhar. Melhorou muito o clima também com a torcida, que cantou o tempo inteiro, vibrou com 4 gols, numa partida que, se não foi brilhante do Internacional, foi muito eficaz. E o Inter está pegando, o Inter está peleando. Tem problemas ainda de marcação um pouco na meia cancha, que é falta de entrosamento e se pode corrigir com minutagem mesmo, né? E com os jogos mais acirrados. E a bola aérea, essa sim tem que ser corrigida com urgência. Contra o Remo, Matheus Bahia também pode ficar no banco de reservas. O jogador já está integrado e está ávido por jogar. Era isso, esse jogo de luzes aí é o Beira-Rio, né? Terminando os seus trabalhos numa tarde, noite, em que o Internacional fez 4-0. Aquele abraço, boa noite, bom domingo. Numa semana tumultuada, precedida de muita expectativa, o jogo era a bola de salvação e o Grêmio não conseguiu ganhar do Juventude. 3 partidas, 3 empates em 1-1. O Juventude no segundo tempo se acovardou, estava ganhando de 1-0, perdeu 3 chances no início do segundo tempo, quem não faz leva. Mas há que se dizer que com as entradas de Beck e Enamorado, o Grêmio melhorou muitíssimo. E Vieri acabou sendo o personagem do jogo. Fez o pênalti e depois fez um golaço. O ano passado, a mesma coisa. Um zagueiro, Gustavo Martins, fez um gol de bicicleta naquele lance polêmico e depois o Grêmio ganhou nos pênaltis. Vieri foi opção nos 2 últimos jogos, o que evidencia que aquela minha listinha, que daqui a pouco eu falo sobre ela, Kahneman, Wagner, Leonardo, estão naquela listinha que, se aparecer alguém que quiser, o Grêmio dispensa. O Grêmio e o Juventude, já falei, 3 empates nos pênaltis. 4-1 para o Grêmio, porque o Grêmio acertou os 4 e o Juventude só foi acertar no terceiro, nem precisou
bater os outros dois. No máximo que poderia chegar era 4-3, então terminou o jogo. Mais um jogador está saindo do Grêmio. Cristaldo está indo para o Toronto. É a 20ª saída do Grêmio. Por que eu puxei esse assunto? Está evidente que o Grêmio está renovando o elenco. Mesmo com sangue, suor e lágrimas. Vieri está jogando. Mac entrou hoje, entrou bem. Enamorado entrou no último jogo, entrou hoje, entrou bem. O Grêmio está colocando mais meninos, colocou o Jefinho no último jogo. Foi uma semana tumultuada, mas que ao fim e ao cabo o Grêmio conseguiu superar e agora teremos 2 clássicos grenais. O maior clássico brasileiro em mais 2 oportunidades para a gente assistir. Bom, naquela minha listinha que eu falei que ia falar, com perdão da redundância, tinha Aravena, foi. Edenilson, foi. Rodrigo Eli, foi. Kahneman e Wagner Leonardo estão na reserva de um menino chamado Vieri. Dodi saiu hoje para a entrada do Gabriel Mac, o que significa dizer que também, se aparecer algum interessado, vai. Tem mais gente para ir. Bright White, que ganha quase 2 milhões para não jogar no Grêmio. E ainda, por fim, né, durante a semana se especulou muito sobre Marcos Rocha e Caio Paulista, aquele assunto que todo mundo já sabe do que eu estou falando. 12 mil pessoas no estádio Alfredo Jaconi. A torcida do Juventude tem que acreditar mais no Juventude, tem que ajudar mais. E outra coisa, Juventude perdeu dinheiro, já falei no comentário antes do jogo. Num espaço que cabe 4 mil, colocar 1.800 pessoas, convenhamos, né? É querer rasgar dinheiro. Internacional tem 24 pontos no total em 27, o Grêmio 15, o Grêmio tem 9 pontos a menos que o Internacional e o Juventude morre virgem, morreu invicto. O único invicto do campeonato terminou com 17 pontos. Mais ou menos isso que eu queria falar em linhas gerais. O Grêmio mereceu o empate? Mereceu, o Grêmio reagiu. O Juventude tinha 1-0, desperdiçou 3 chances em 5 minutos do segundo tempo. E o Grêmio soube matar o jogo com esse golaço do Vieri. Mas o Grêmio pressionou, o Juventude não tinha saída de bola. Quando tentava um contra-ataque, errava tudo. E aí o Grêmio foi crescendo, crescendo, crescendo. E mesmo jogando com 3 volantes, o Grêmio conseguiu um empate suficiente para ganhar nos pênaltis de 4-1. 1-1 no regulamentar. Repito, 3 empates em 3 jogos contra o Juventude. Agora o enfrentamento é com o Inter, no único Grenal até aqui, 4-2 para o Internacional. Mas final é outra coisa. Não concordo com o Pesolano que o Grêmio seja o favorito e nem concordaria que o Inter seja favorito. Os 2 times se equivalem. Os 2 times ainda precisam de afirmação. O Inter está jogando mais bonito, tem mais organização, mas o Grêmio tem recursos técnicos primorosos. Vamos ver no que vai dar. Aqui Grenal, Renato e Renato. Aqui Grenal, Renato e Renato. Todos nós aqui avaliamos o trabalho. Aqui Grenal, Renato e Renato. Todos nós aqui avaliamos o trabalho. Aqui Grenal, Renato e Renato.